Oi pessoal, tudo certo? Sou a professora Tamires, estou aqui para a nossa 8ª aula do curso de português para migrantes e refugiados. Nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre a educação aqui no Brasil, que fazia parte daquela temática Vivendo no Brasil. Agora nós vamos subdividir aquela temática maior para Educação Superior, parte 1. Essa aula e a próxima nós vamos falar um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais focado sobre a Educação Superior. Essa aula, junto com a outra, estará disponibilizada em um único material complementar para vocês terem acesso a essas informações todas que nós vamos falar aqui. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, acompanhem, façam as tarefas para também aprimorar mais o português de vocês. O que vocês têm feito para treinar mais o português, além de assistir às aulas e fazer os exercícios e fazer a leitura dos textos, das tarefas que são solicitadas no material? Comentem aqui para a gente poder saber também como está sendo esse progresso de vocês, certo? Então, nossos objetivos dessa parte 1 e 2. Ter contato com a história de refugiados que conseguiram acessar o ensino superior no Brasil. Então, os textos que nós escolhemos para trazer hoje são sobre essas histórias que vocês vão ter na íntegra no material. Refletir sobre o uso de preposições. Nós já vimos um pouco de verbos, nós vimos preposições, nós estamos vendo assim um pouquinho de cada coisa e agora nós vamos estudar um pouquinho as preposições e estudar mais um tipo do passado. Então, agora eu vou botar na tela para vocês terem acesso a essa boa parte da notícia diretamente na telinha de vocês. Então, refugiados ganham a oportunidade de cursar graduação com seleção especial da URGS. 6 estudantes foram selecionados em processo especial preparado pela universidade para os refugiados. O G1 conversou com um venezuelano e um haitiano que foram aprovados na seleção e entraram para a URGS. Por Janaína Lopes, G1, Rio Grande do Sul, notícia publicada em 2018. 6 estudantes ganharam a chance de cursar uma graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduação, lembrando que é a primeira etapa do ensino superior, após terem deixado seus países de origem por crise humanitária ou conflitos. O vestibular para refugiados da instituição teve sua primeira edição no início do semestre e os novos alunos já estão em sala de aula. É uma conquista para a URGS ter esses refugiados, reconhece a coordenadora de ações afirmativas da universidade, Denise Jardim. Só para vocês saberem, aqui puxando um adendo, o vestibular é a forma de acesso a esse ensino superior da graduação na URGS e em boa parte das universidades federais e privadas. Claro, vai diferenciando de uma para outra, mas a URGS então oferece essa outra modalidade de entrada. Para a instituição, trata-se de uma oportunidade de ampliar a diversidade no campus. As universidades públicas são nutridas por sua diversidade e o ingresso de refugiados é coerente com a diversificação de trajetórias de seu corpo discente e intensificação da internacionalização, resume a coordenadora. Então, ela aponta, essa valorização que é ter quanto mais pessoas de diversos lugares, como isso também é bom para a instituição. Os primeiros semestres serão dedicados ao estudo do idioma português. Assim que forem aprovados o certificado em proficiência na língua portuguesa para estrangeiras, CELPE-BRAS, e eu já faço um outro comentário aqui paralelo a essa leitura do texto, nós teremos uma aula especialmente para falarmos do CELPE-BRAS, que é esse certificado em proficiência na língua portuguesa, que é muito pedida em ensino superior. Se vocês quiserem um mestrado, um doutorado, ele é obrigatório, a graduação também ele pede. É a única prova que certifica que vocês têm proficiência no português. E nós teremos uma aula também falando sobre isso logo mais. Começam as aulas em seus respectivos cursos junto com os demais universitários. O grande desafio da universidade é reforçar e dar estrutura aos alunos, aponta Denise. Segundo a coordenadora, 10 estudantes não foram aprovados pela seleção. Mais do que aprender o idioma utilizado em sala de aula, esta etapa deve permitir com que os alunos refugiados entrem em contato e se familiarizem com a cultura local. Há necessidade de instrumentalizar no português, mas o programa também é uma conversa dos aspectos do uso do idioma, das expressões que o gaúcho utiliza, da variedade do português de cada região, detalha a coordenadora.
Então, o texto ele está adaptado aqui e eu já trago então essa parte que introduz para a fala do refugiado venezuelano. O venezuelano Blas Davi Pacheco Dávila é um dos 6 refugiados aprovados para estudar na URGS em 2018. Em Porto Alegre, desde outubro de 2016, Blas deixou Caracas, onde vivia com a mãe e a irmã mais nova, após o agravamento da crise social que atinge o país. Teve um momento em que tudo sumiu, sem produtos de consumo diário, comida, luz. Nem água a gente tinha. E não estou falando de pessoas de classe baixa, falo de geral, qualquer uma pessoa, seja da classe que fosse, não conseguia nada, conta Blas. Diante das dificuldades, decidiu vir para o Brasil, onde o pai morava com a madrasta de Blas, médica pelo programa Mais Médicos. Ele enfrentou 24 horas de viagem de ônibus até Roraima, de onde pegou um avião rumo a Porto Alegre. O primeiro passo foi encontrar um emprego, conseguiu em um restaurante e juntou dinheiro suficiente para trazer sua mãe e a irmã para o Brasil. Depois foi atrás de um novo curso universitário. Eu cursava psicologia em Caracas, mas tive que deixar pelos preços e a insegurança, lamenta. Na URGS, ele optou por mudar de área e vai cursar publicidade e propaganda. Vejo muito futuro nessa área, aponta o estudante. Ciente do desafio que é conquistar uma vaga na maior universidade federal do estado, Blas Davi reconhece que ocupa uma posição que muitos gostariam. Para mim, entrar na URGS foi um sonho, uma coisa que eu queria muito. Então, voltando aqui à nossa tela, nós temos esse trecho então do texto, da notícia que saiu no jornal G1, que traz a história de 2 refugiados migrantes aqui no Brasil. Nós já conhecemos agora o Blas, né, que é venezuelano, e conta um pouquinho do seu percurso agora na escolha de curso. Todo o texto estará disponível no nosso material, só para lembrar para vocês. Então, ingressos de refugiados na URGS. Eu trago a URGS porque é o exemplo mais próximo e que vocês podem saber um pouquinho se vocês estiverem aqui pelo Rio Grande do Sul, mas também nos outros estados tem as outras universidades federais que vocês podem ver se tem ou um curso presencial de português para estrangeiros ou uma oportunidade de seleção para cursar a graduação, mestrado, doutorado, outras formas de ensino superior. Então, o ingresso de refugiados, essa informação foi retirada do site da URGS, que vocês podem acessar também diretamente na sua casa. Trata-se do processo seletivo de ingresso em cursos de graduação da URGS, destinado a pessoas que comprovem documentalmente estar em situação de refúgio, ingressantes no país decorrentes de reunião familiar ou pessoas que tenham obtido a regularização de sua situação no Brasil por razões humanitárias. O edital com oferta de vagas e as regras para a participação nesse projeto seletivo é publicado uma vez ao ano. Então fiquem atentos, se vocês tiverem interesse, para ler e para saber quando ficar aberto. Então, o último edital foi no primeiro semestre de 2019. Esse número que tem aqui na primeira parte é sempre referente ao semestre. Então, o primeiro semestre ele é equivalente a março, ou às vezes fevereiro, até julho. Então, esse é o período do primeiro semestre aqui no Brasil. O segundo semestre ele sempre começa em agosto e vai até dezembro. E agora, estudando um pouco as preposições, que são essas palavras invariáveis que ligam os termos uns com os outros e que a gente está sempre precisando utilizar, porque se a gente não tem essas preposições, parece que o que a gente está falando não tem conexão direito uma coisa com a outra. E vocês já devem conhecê-las na sua língua de origem, na sua língua materna, e no português vai diferir um pouquinho, talvez algumas palavras que sejam consideradas preposições para nós não sejam preposições para vocês, de acordo com a gramática de cada língua. Então nós precisamos conhecer essas preposições. Então, sempre fazendo a nossa análise de reflexão linguística a partir do texto, desses textos que nós estamos vendo, que eu sempre estou cuidando para que vocês tenham essas práticas bem próximas da língua dita, seja aqui oralmente comigo falando com as minhas expressões, com o meu sotaque, e sejam vocês também tendo acesso a textos escritos que circulam no mundo, como as notícias, como os documentos que são publicados. E aqui nós temos então, na realidade, o uso dessas preposições.
Refugiados ganham oportunidade de cursar graduação com seleção especial da URGS, que é o título da matéria, né? Que é o que chama. Então, nós temos aqui o de destacado e o com. De e com são preposições que indicam, nesse caso, então, primeiro, o de, ele é utilizado por causa da regência, porque quando nós falamos refugiados ganham oportunidade, e a gente pode se perguntar, oportunidade de quê? Né? Que oportunidade é essa? Quando a gente faz essa pergunta, oportunidade de quê? Nós precisamos dessa preposição de. E aí nós já encontramos um principal motivo da gente conhecer que preposições são essas, por causa da regência, que nós vamos estudar um pouquinho mais pra frente, porque é uma parte um pouco mais complexa do português. Então, de cara nós já vamos percebendo que alguns verbos, alguns nomes precisam de algumas preposições sempre ao lado, porque senão não temos como estabelecer esse sentido. Lembrando, eu gosto sempre de lembrar o exemplo do gostar. O verbo gostar no português pede sempre a preposição de ao lado. Nós temos sempre que falar eu gosto de alguma coisa, eu gostaria de alguma coisa, eu gostei de algo. Porque se a gente não tem esse de, não estamos escrevendo adequadamente, certo? É diferente do espanhol nesse sentido, que no espanhol nós não temos essa preposição de, mas no português sim. Então, a preposição de sendo utilizada na regência nominal e o com, que ele tem esse sentido de companhia ou de acréscimo de coisas, que está sendo utilizada com sentido de modo. Qual é o modo de cursar graduação? Com seleção especial da URGS. Nesse outro trecho que nós temos aqui, 6 estudantes foram selecionados em processo especial, preparado pela universidade para os refugiados. O G1 conversou com um venezuelano e um haitiano que foram aprovados na seleção e entraram para a URGS. Então nós temos algumas preposições aqui, como pela, o para, o em aqui acima, o com e o na. Essas preposições, elas vão se subdividir em outras coisas, mas que dentro até desse na, que não é uma preposição, e por si só, nós temos preposição ali dentro. Então, nós temos uma preposição e um artigo. E aí, a importância de a gente saber quais são esses artigos, porque nós vamos entender que somas são essas que acontecem e que têm valor de preposição no texto. Então, aqui vamos chamar a atenção para essas somas que nós temos de preposição com artigos, por exemplo. E não serão somente nesses casos de preposição com artigos. Às vezes podem ser preposição mais pronomes, preposições mais outras classes gramaticais. Pela e na, nós temos ali o pela, nós temos aqui o na, são contrações, são essas somas. Por exemplo, pela, nós temos a soma de por mais a, que fica igual a pela. No na, nós temos a soma de em, preposição em, mais a, o artigo a, que fica na. E pode ir para o masculino, pode ir para o plural também. Como nós sabemos que os artigos, eles flexionam em gênero e número. Por mais que as preposições sejam invariáveis, que significa não vou mudar, os artigos eles mudam. Então, nessa soma pode mudar sim de gênero e número, certo? Então, preposições essenciais. O que são essas preposições essenciais? Nós temos no português 2 tipos, mas nós vamos focar nessas preposições essenciais porque elas são, por si só, preposições. Não tem um acréscimo de uma outra classe gramatical ou de outro processo. Então, nós precisamos saber que o a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, são preposições essenciais. Se vocês encontrarem qualquer uma dessas palavras no texto, vocês vão saber que são preposições, que estão servindo para fazer essas ligações. Destaco o a, que ele pode se confundir às vezes com um artigo, mas como vocês vão saber que não é um a artigo? Por exemplo, quando for casos de regência, se a palavra que vem antes, substantivo ou verbo, pedir esse a, como por exemplo, eu prefiro chocolate a salgados, comidas salgadas. Eu uso esse verbo preferir
com esse a, porque esse a ele é essencial para dar esse sentido. Então, em alguns casos, não vai ser esse a um artigo, mas sim uma preposição. Mas isso também vai ser aprendido aos poucos, então não se preocupem. Algumas preposições estão aqui, frases um pouco mais construídas, congeladas, só para vocês terem uma ideia de sentidos que a gente pode colocar com essas preposições. Por exemplo, preposição de lugar. O avião veio de São Paulo. Preposição de modo. Os clientes eram colocados em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância. A 10 quilômetros daqui passa um rio. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a carne com a faca. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Nem sempre os sentidos que a gente vai sendo acostumados a colocar para essas preposições vão ser o mesmo para sempre. Um exemplo é o com. O com, ele é sempre conhecido como companhia, mas nem sempre. Ele às vezes pode expressar instrumento ou pode expressar causa. Então, vai mudar e vai mudar de acordo com o contexto em que você estiver utilizando a língua ou que você for exposto a textos e tudo mais. E vocês vão ter mais exemplos no material, certo? Então, confiram lá. Combinação e contração. Combinação, o que é? Combinação é quando não tem perda fonológica. E o que isso significa? Vai se juntar uma preposição com um artigo ou com um pronome e não vai perder o som em nenhuma dessa soma. Não vai ter, por exemplo, em mais a, que ficaria ema, e vira na, não tem essa mudança, não tem essa perda, não tem nenhuma transformação de som fonológica. E na contração vai ter essa perda, porque você vai fazer essa soma e vai mudar o sentido, vai mudar a forma como você vai falar. Então vamos ver algum exemplo aqui de combinações. Como aqui, o resultado. Ao, aos. Nós temos uma soma da preposição a com o artigo o ou os, que fica ao. Não tem nenhuma perda fonológica. Eu tenho um a, eu tenho um o, eu fico com ao. Aqui nós temos a mais onde, nós temos aonde. Então não temos perda, é realmente uma palavra que está sendo somada com outra, não tem nenhuma perda fonológica. Contrações. As contrações já vai ter, então vai ter essa mudança. E aqui de cara já destaco o as. Esse as que tem esse acento para o outro lado, que é a crase. Essa crase é o resultado desse processo fonológico do a mais a e pode ir para o plural. O de com artigos, por exemplo, de mais a vai ter perda fonológica, né? Não vai ficar de a, mas fica da, fica do, das, dos. Aqui quando tem de mais ele, ela, dela, dele, mas esses pronomes desta, deste, disso, desse, dessa, e o em, que quando soma com esses artigos, ele muda de em para n, com n. Então fica na, no, nas, nos, num, nele. Então vai mudar e vai ter outras transformações. Há uma lista enorme de contrações que estão disponibilizadas no material também para vocês saberem que outras somas há com as preposições, com esses artigos, com pronomes, e uma lista assim, ó, que não tem fim. Então, vamos continuar falando sobre educação superior na próxima aula. Então, continuem aqui que a gente vai continuar fazendo a análise dessa notícia e vamos falar um pouquinho mais, então, sobre os verbos novamente. Então, bons estudos, até mais!